E se eu te disser que existe uma experiência espiritual tão poderosa que transformou 120 pessoas comuns em testemunhas ousadas, capazes de virar Jerusalém de cabeça para baixo em um único dia, e que essa mesma experiência está disponível para você hoje, 2025, exatamente da mesma forma que aconteceu há 1992 anos atrás? Mas atenção, esse vídeo vai destruir algumas mentiras que você talvez tenha acreditado sobre o batismo com o Espírito Santo. No dia 14 de abril de 1906, há exatos 119 anos, algo extraordinário começou em um galpão humilde na Rua Azusa, 312, em Los Angeles. Pessoas de todas as raças e classes sociais começaram a experimentar o mesmo fenômeno que aconteceu em Atos capítulo 2. Um pastor negro, filho de ex-escravos, chamado William Seymour, orava 7 horas por dia buscando o revestimento de poder. E Deus respondeu de forma tão explosiva que esse avivamento se espalhou por 193 pascalizes e hoje existem 640 milhões de pentecostais no mundo. Você está prestes a descobrir a verdade bíblica, histórica e teológica sobre o batismo com o Espírito Santo. E mais importante, por que falar em línguas não é fanatismo, não é teatro, não é algo opcional, e sim a evidência bíblica inicial de que você foi batizado no Espírito Santo. Prepare-se, porque nos próximos 30 minutos você vai aprender o que muitos pastores levam anos para entender. Antes de continuar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque todo dia eu trago conteúdo profundo sobre a Bíblia que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E deixa o like, porque esse vídeo precisa alcançar o máximo de pessoas possível. Vamos começar destruindo as 3 maiores mentiras sobre o batismo com o Espírito Santo. Primeira mentira, que batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que salvação. Segunda mentira, que falar em línguas foi só para os dias apostólicos. Terceira mentira, que você pode ser batizado no Espírito Santo sem falar em línguas. E eu vou provar biblicamente, versículo por versículo, por que essas 3 afirmações são completamente falsas. Primeira verdade fundamental: batismo com o Espírito Santo não é salvação. Preste muita atenção nisso, porque essa confusão tem destruído o entendimento de milhares de crentes. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Muitos leem esse versículo e pensam que Paulo está falando do batismo com o Espírito Santo. Erro grave. William Menzies, um dos maiores teólogos pentecostais do século XX, explica com clareza cirúrgica: nós somos batizados pelo Espírito em Cristo. Isso é regeneração, novo nascimento. Depois nós somos batizados com o Espírito por Cristo. Essa é a capacitação para servir e ministrar. São 2 experiências completamente distintas. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo te regenera, te dá nova vida, você se torna nova criatura, como diz 2 Coríntios 5:17. Seu corpo se torna templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6:19. Mas isso não é o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que acontece depois da salvação. E a prova bíblica disso está claramente registrada em João capítulo 20, versículo 22. Jesus aparece aos discípulos após a ressurreição e sopra sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Nesse momento eles já tinham o Espírito Santo habitando neles. Eles já eram salvos. Eles já eram regenerados. Mas Jesus não parou aí. Em Atos capítulo 1, versículos 4 e 5, já depois da ressurreição, Jesus ordena: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Se eles já tinham o Espírito Santo desde João 20, por que Jesus mandou eles esperarem pelo batismo? Porque são experiências diferentes. E olha a promessa específica no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder, essa é a palavra-chave. O batismo com o Espírito Santo é sobre poder para testemunhar. É sobre capacitação sobrenatural. Pedro negou Jesus 3 vezes antes do Pentecostes. Depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro pregou com tanta ousadia que 3.000 pessoas se converteram em um único dia. Essa é a diferença entre ter o Espírito Santo habitando em você e ser batizado, revestido, imerso no poder do Espírito Santo. Antônio Gilberto, um dos maiores teólogos pentecostais brasileiros, define com precisão
O batismo no Espírito Santo é uma imersão do crente no espiritual e sobrenatural de Deus. É um revestimento e derramamento de poder do alto. Não é salvação, não é regeneração, não é santificação, é poder. Agora, a segunda mentira que precisa ser destruída: que falar em línguas foi só para a era apostólica. Essa mentira vem de uma corrente teológica chamada cessacionismo, que ensina que os dons espirituais, incluindo línguas, cessaram no final do primeiro século. E sabe qual é o problema dessa teoria? A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Vamos direto ao texto de Atos 2, 38 e 39. Pedro, no dia do Pentecostes, declara: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Você entendeu? A todos os que estão longe, a tantos quanto Deus chamar. Pedro não limitou a promessa ao primeiro século, ele expandiu para todas as gerações futuras. Você que está assistindo em 2025 está incluído nessa promessa. Seus filhos estão incluídos. Todos que Deus chamar até a volta de Jesus estão incluídos. E a história comprova isso. Os cessacionistas dizem que os dons cessaram, mas a história da igreja registra manifestações do Espírito Santo em cada século. No século X, Simão, um novo teólogo, insistia na necessidade do batismo no Espírito Santo. No século XVIII, John Wesley, o pai do metodismo, reconheceu que o dom de línguas era frequentemente testemunhado em seu tempo e que existia em outros séculos pós-apostólicos. Em 1830, 76 anos antes do avivamento da Rua Azusa, Edward Irving, na Escócia, pregou a restauração dos dons espirituais. Pessoas foram batizadas no Espírito Santo e falaram em línguas. Irving ensinou claramente que falar em línguas era o sinal permanente da presença do Espírito. Em 31 de dezembro de 1900, 125 anos atrás, Agnes Osman, uma estudante no Bethel Bible College em Topeka, Kansas, foi a primeira pessoa no século XX a ser batizada no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Seu professor, Charles Parham, estudou Atos dos Apóstolos e concluiu que línguas eram a evidência bíblica do batismo no Espírito, e então veio o avivamento da Rua Azusa em 1906. William Seymour, um pastor negro que orava 7 horas por dia, viu Deus derramar o Espírito Santo de forma tão poderosa que pessoas de todas as nações viajavam para aquele galpão humilde para experimentar o Pentecostes. E o que aconteceu? As mesmas línguas de Atos 2, o mesmo poder, a mesma evidência. Esse movimento se espalhou pelo mundo inteiro. Em 1911, apenas 5 anos depois, 2 missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, chegaram em Belém do Pará trazendo a mensagem pentecostal. No dia 9 de junho de 1911, a irmã Celina Albuquerque recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Foi o início das Assembleias de Deus no Brasil, que hoje é a maior denominação pentecostal do mundo, com mais de 53 milhões de membros em 193 pascalizes. Hoje, em 2025, existem 640 milhões de pentecostais no mundo. 35 mil pessoas se tornam pentecostais todos os dias. A cada dia, no Brasil, 26,9% da população é evangélica, a maioria pentecostal. O pentecostalismo é o movimento cristão que mais cresce no planeta. Projeções indicam que chegaremos a 1 bilhão de pentecostais até 2050. Tudo isso comprova que o batismo com o Espírito Santo não cessou. Ele está mais vivo e poderoso do que nunca. Agora, a terceira mentira, e essa é a mais perigosa, que você pode ser batizado no Espírito Santo sem falar em línguas. Essa mentira tenta enfraquecer a doutrina pentecostal dizendo que línguas são apenas um dos sinais ou que não é necessário, mas vou te mostrar que a Bíblia ensina o contrário. Vamos analisar todas as vezes que o batismo com o Espírito Santo aconteceu no livro de Atos. São 5 casos registrados. Atos 2, o dia do Pentecostes. Atos 8, em Samaria. Atos 9, Paulo em Damasco. Atos 10, na casa de Cornélio. Atos 19, em Éfeso. Desses 5 casos, 3 mencionam explicitamente que falaram em línguas. Os outros 2 deixam implícito. Vamos ver cada um.
Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Todos, não alguns, não a maioria. Todos os 120 presentes falaram em línguas. Essa é a evidência física inicial. E aqui aconteceu algo extraordinário chamado xenolalia, que é falar em um idioma real que você nunca aprendeu. Havia em Jerusalém judeus de 15 nações diferentes: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Creta, árabes. E o versículo 6 diz: cada um os ouvia falar na sua própria língua. Os galileus estavam falando em árabe, em grego, em latim, em línguas que nunca estudaram. E a multidão ficou perplexa, perguntando: como ouvimos cada um a nossa própria língua materna? Isso não foi um milagre de audição, como alguns tentam ensinar. O texto é claro, eles falavam. Versículo 4. Começaram a falar em outras línguas. Versículo 11. Os ouvimos falar em nossas línguas. Foi um milagre de fala sobrenatural. Deus deu a esses 120 galileus a capacidade instantânea de falar fluentemente em idiomas que nunca tinham ouvido, porque para que o evangelho fosse pregado de forma sobrenatural a todas aquelas nações. Segundo caso, Atos 8, Samaria. Filipe pregou em Samaria e muitos creram. Versículo 12. Foram batizados nas águas. Mas versículo 16 diz algo intrigante, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o Espírito Santo. Eles eram salvos, batizados nas águas, mas ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Pedro e João foram enviados para orar por eles. Versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E aqui vem uma informação crucial. Versículo 18. Vendo, porém, Simão que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, Simão se viu algo. Não foi uma experiência invisível, silenciosa, interna. Houve uma manifestação externa e visível. O teólogo Matthew Henry anota que está implícito no texto que eles falaram em línguas, como Simão viu, porque eles falaram em línguas. Essa foi a evidência que ele testemunhou. Terceiro caso, Atos 9, Paulo em Damasco. Após a conversão, Ananias foi enviado para orar por Paulo, no versículo 17, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Lucas não registra que Paulo falou em línguas nesse momento, mas Paulo mesmo testemunha em Coríntios 14. 18. Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que todos vós. Frank Arrington, erudito pentecostal, afirma categoricamente: certamente sua experiência com o Espírito Santo em Damasco incluiu falar em línguas. Quarto caso, Atos 10, casa de Cornélio. Pedro está pregando para os gentios, quando o versículo 44, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E como Pedro soube, versículo 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar Deus. Eles falaram em línguas. Esse foi o sinal exterior que convenceu Pedro e os judeus que estavam com ele que os gentios também tinham recebido o Espírito Santo. Tanto que Pedro diz no versículo 47, pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Quinto caso, Atos 19, Éfeso. Paulo encontrou 12 discípulos que ainda não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Versículo 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Novamente falaram em línguas. É o padrão bíblico. Você percebeu? Em todos os casos registrados em Atos, onde o batismo com o Espírito Santo aconteceu, ou está explícito que falaram em línguas, ou está implícito. Não existe um único caso em Atos onde alguém foi batizado no Espírito Santo e não falou em línguas. Nenhum. Zero. Por isso a declaração de fé das Assembleias de Deus, o documento teológico oficial da maior denominação pentecostal do mundo, afirma: a evidência física inicial do precioso batismo no Espírito Santo são as línguas estranhas sobrenaturais conforme o Espírito Santo concede. O derramamento do Espírito veio com um sinal específico, o falar em línguas. Essa experiência repete-se na vida da igreja ao longo dos séculos, conforme a promessa divina de Atos 2,39. Mas agora você pode estar se perguntando: qual é a diferença entre falar em línguas como evidência do batismo
e o dom de variedade de línguas que Paulo menciona em 1 Coríntios 12? Excelente pergunta. São coisas diferentes, mas relacionadas. Quando você é batizado no Espírito Santo, você fala em línguas como sinal inicial. É a evidência de que você recebeu o revestimento de poder. Todos que são batizados no Espírito falam em línguas nesse momento inicial. Não é opcional, é o sinal bíblico. Mas o dom de variedade de línguas é diferente. É um dom específico que nem todos recebem. Conforme o Coríntios 12:30 pergunta retoricamente: falam todos em línguas? A resposta implícita é não. Nem todos recebem o dom de variedade de línguas para a ministração pública na igreja que requer interpretação. Antônio Gilberto explica: é um milagre linguístico sobrenatural, e nem todos os crentes batizados com o Espírito Santo recebem este dom. Os dons são distribuídos segundo a vontade e o propósito de Deus, conforme Coríntios 12:11, não depende do querer do homem, mas da soberania divina. Então temos duas manifestações de línguas. Primeira, línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Todos que são batizados falam, é o sinal. Segunda, o dom de variedade de línguas para a ministração pública. Nem todos recebem esse dom específico. Ele funciona junto com o dom de interpretação para edificar a igreja coletivamente, conforme 1 Coríntios 14:5. Mas tem outro tipo de línguas que você precisa conhecer, as línguas de oração pessoal. Paulo diz em 1 Coríntios 14:2: quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E no versículo 4, quem fala em língua edifica a si mesmo. Essa é a língua de oração particular que não requer interpretação. É você falando diretamente com Deus, seu espírito comunicando com o Espírito Santo em uma linguagem que sua mente não compreende, mas que edifica você espiritualmente. Paulo valorizava tanto isso que disse em 1 Coríntios 14:18: dou graças a Deus que fala em línguas mais do que todos vós. Por quê? Porque edificava a ele mesmo espiritualmente. Era sua vida de oração íntima com Deus. Agora vamos entrar numa distinção técnica importante. Existem dois termos teológicos, glossolalia e xenolalia. Glossolalia é falar em línguas desconhecidas, línguas espirituais que nenhum humano fala. É o tipo mais comum. Quando você ora em línguas no seu quarto, geralmente é glossolalia. Xenolalia é falar em um idioma humano real que você nunca aprendeu. Foi o que aconteceu em Atos 2 no dia de Pentecostes. Os discípulos falaram em árabe, grego, latim, línguas reais que nunca tinham estudado. Xenolalia é mais raro, mas ainda acontece hoje. Existem relatos documentados de missionários que pregaram em línguas que não conheciam e foram entendidos pelos nativos. Deus usa a xenolalia especialmente em contextos missionários para quebrar barreiras linguísticas e alcançar pessoas com o Evangelho. Stanley Horton, um dos maiores teólogos pentecostais do século XX, define xenolalia como falar em línguas, num idioma conhecido, estranho apenas a quem o fala. Foi uma concessão divina no Pentecostes para que muitos pudessem crer em Jesus e receber a salvação. Foi um sinal para os incrédulos. Ainda que raro, este fenômeno repete-se segundo a soberania divina e em momentos em que ele faz necessário. Mas aqui vem a pergunta mais importante: como eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Você já é salvo em Jesus, já nasceu de novo, já tem o Espírito Santo habitando em você, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas? Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Primeiro, essa é uma promessa para você. Atos 2:39 garante: a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Você se qualifica. Deus quer te batizar no Espírito Santo. Não é uma experiência para supercrentes. Não é para quem já alcançou um nível alto de santidade. É para todos os salvos em Jesus. Segundo, você precisa pedir. Lucas 11:13, Jesus ensina: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Peça, busque, ore, não com dúvida, mas com fé, expectante. Terceiro, prepare-se para receber. Atos 1:4, Jesus ordenou que os discípulos esperassem a promessa.
Eles oraram durante 10 dias, não porque Deus estava relutante, mas porque eles precisavam se preparar espiritualmente. Confesse pecados, remova barreiras, entregue tudo a Deus. Quarto, quando o Espírito vier sobre você e falar. Atos 2:4 diz: começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito concede, mas você fala. Deus não vai mover sua boca como um boneco. Você vai sentir palavras estranhas subindo do seu espírito. Fale essas palavras. Não tenha medo. Não segure. Fale. Muitos crentes não recebem porque ficam esperando que Deus faça tudo. Mas é uma cooperação. Deus dá a unção, você abre a boca e fala. Lembra de quando Jesus mandou os discípulos lançarem a rede do outro lado do barco? Eles tinham que fazer a ação. Deus fez o milagre, mas eles lançaram a rede. Quinto, não duvide quando começar a fluir. Muitos começam a falar as primeiras sílabas em línguas e param porque pensam que estão inventando. Não está inventando. É o Espírito Santo. Continue falando. As línguas vão fluir com mais clareza e poder conforme você exerce fé. William Seymour orava 7 horas por dia até ser batizado no Espírito Santo. Gunnar Wingren e Daniel Berg buscaram com fervor. Você precisa ter a mesma fome, a mesma determinação. Não busque línguas. Busque o Espírito Santo. As línguas são a consequência natural, a evidência de que você foi batizado. E por que falar em línguas é tão importante? Porque é a oração perfeita. Romanos 8:26 diz: o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você ora em línguas, é o Espírito Santo orando através de você a vontade perfeita de Deus para sua vida, porque edifica você espiritualmente. 1 Coríntios 14:4. Quem fala em língua edifica a si mesmo. Você cresce espiritualmente, sua fé aumenta, sua sensibilidade ao Espírito se desenvolve, porque quebra barreiras espirituais. Efésios 6:8 fala de orar em todo o tempo no Espírito. Orar em línguas é uma arma de guerra espiritual poderosa que o inimigo não entende e não pode impedir, porque traz refrigério. Isaías 28:11-12 profetizou 700 anos antes. Por lábios gaguejantes e por língua estranha falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. As línguas trazem descanso sobrenatural, paz que excede todo entendimento, refrigério espiritual em meio às lutas, porque é sinal para os incrédulos. 1 Coríntios 14:22. As línguas são por sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Quando alguém vê você falando em línguas pelo poder do Espírito, é um testemunho sobrenatural da realidade de Deus. Agora eu preciso te alertar sobre algo importante. Existem línguas falsas. O diabo é imitador. Onde Deus opera, Satanás tenta falsificar. Mas não deixe o medo de falsificações te impedir de buscar o verdadeiro. Bancos não param de imprimir dinheiro real porque existem notas falsas. Eles ensinam as pessoas a reconhecer o verdadeiro. Como saber se as línguas são genuínas do Espírito Santo? Primeiro, elas glorificam a Jesus. 1 Coríntios 12:3. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. O Espírito Santo sempre exalta Jesus. Segundo, elas vêm acompanhadas de frutos do Espírito. Gálatas 5:22 lista: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se alguém fala em línguas, mas vive em pecado, desordem, carnalidade, questione a autenticidade. Terceiro, elas trazem edificação, não confusão. 1 Coríntios 14:33. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Línguas genuínas trazem ordem, paz, edificação. Quarto, elas seguem o padrão bíblico. Compare com Atos 2, Atos 10, Atos 19. Se contradiz as escrituras, não é de Deus. Vou te contar uma verdade que a história comprova. Sempre que a igreja ignorou ou rejeitou o falar em línguas, a verdade e a experiência do Pentecostes foram distorcidas ou totalmente suprimidas. O teólogo
Donald Stamps afirma: no decurso da história da Igreja, sempre que as línguas como sinal foram rejeitadas ou ignoradas, a verdade e a experiência do Pentecostes foram distorcidas ou totalmente suprimidas. Agostinho de Hipona, no século IV, rejeitou a necessidade do sinal de línguas. O que aconteceu? A Igreja entrou na Idade das Trevas por 1000 anos. 1000 anos de formalismo morto, superstição, idolatria. A Igreja perdeu o poder, perdeu o fogo. Tornou-se uma instituição política sem a presença manifesta do Espírito Santo. Mas no século XX, quando o pentecostalismo restaurou a doutrina bíblica do batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas, o que aconteceu? A maior explosão de crescimento cristão na história, de 0 pentecostais em 1900 para 640 milhões em 2025. De nenhuma igreja pentecostal para mais de 367 mil igrejas Assembleias de Deus sozinhas em 193 pascalizes. O Brasil, que tinha 5% de evangélicos em 1970, hoje tem 26%, 9% em 2025, a maioria pentecostais. São 4 milhões de evangélicos no Brasil. O crescimento é tão explosivo que projeções indicam que até 2050 o Brasil será majoritariamente evangélico. E tudo isso começou em 1911 com uma irmã chamada Celina Albuquerque, que recebeu o batismo no Espírito Santo e falou em línguas em Belém do Pará. Você entende agora por que o diabo luta tanto contra essa doutrina? Por que ele levanta cessacionistas para dizer que línguas cessaram? Por que ele tenta convencer crentes de que não precisam buscar o batismo no Espírito? Por que, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, falando em línguas, operando nos dons, ela é imparável? Portas do inferno não prevalecem contra ela. O movimento pentecostal não é perfeito. Temos excessos, temos erros, temos falsificações, mas o princípio bíblico é sólido. O batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, é real, é bíblico, é para hoje, é para você. Eu quero terminar com uma palavra de encorajamento e desafio. Se você já é salvo, mas ainda não foi batizado no Espírito Santo, esse é o momento. Não deixe para depois. Não espere estar mais santo. Não espere entender tudo. Os discípulos não entendiam tudo quando foram batizados. Eles simplesmente obedeceram e esperaram a promessa. Jesus disse em João 7, 37 e 38: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João explica no versículo 39: Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Você tem sede? Você quer mais de Deus? Você quer poder para testemunhar? Você quer orar com eficácia? Você quer os dons espirituais operando na sua vida? Então busque o batismo no Espírito Santo. Não com ansiedade, mas com fé. Não com dúvida, mas com expectativa. Ore agora mesmo. Pare o vídeo e ore. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o batizador no Espírito Santo. Eu creio na promessa de Atos 2,39. Eu te peço agora, batiza-me no Espírito Santo. Enche-me do Teu poder. Eu quero falar em línguas como os discípulos falaram. Eu recebo pela fé. Em nome de Jesus. Amém. E quando você sentir a unção, fale. Não segure. Não tenha medo do que outras pessoas vão pensar. Fale. Abra a boca e deixe o Espírito fluir. As primeiras palavras podem parecer estranhas, podem parecer sem sentido. Continue. É o Espírito Santo. Confie. Fale. Se você já foi batizado no Espírito Santo, meu desafio para você é: não deixe esfriar. Efésios 5,18 ordena: enchei-vos do Espírito. É um mandamento no tempo presente e contínuo. Continue sendo cheio. Continue orando em línguas. Continue buscando os dons. Continue no fogo. E compartilhe esse vídeo. A igreja precisa voltar ao Pentecostes. Precisamos de um novo avivamento. E avivamento começa com pessoas famintas pelo Espírito Santo, pessoas que não se contentam com religião morta, pessoas que querem experimentar o poder de Deus como os discípulos experimentaram. Deixa nos comentários: você já foi batizado no Espírito Santo? Quando aconteceu? Como foi? Seus testemunhos vão encorajar outras pessoas a buscarem. E se você está buscando, deixa nos comentários também para orarmos por você. Inscreve-se no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha com seus amigos. No próximo vídeo vamos falar sobre os 9 dons do Espírito Santo e como eles operam na igreja hoje. Você não pode perder. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.
e que o Espírito Santo te batize com fogo do céu. Em nome de Jesus, amém.